graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da fé, ou maravilhosa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé você vive o amor, pela fé você vive a santidade, pela fé você vive a alegria, pela fé você vive a paz, pela fé você traz a realidade do que Cristo é para a sua realidade, tudo pela fé. Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele nunca disse: vai, as tuas obras te salvaram, porque a lei é o sistema de obras salvando, mas a graça é: vai, a tua fé te salvou. E nesse momento nós vamos falar do 19º tópico do que é fé. Fé é ver e ouvir claramente assuntos espirituais que outros não conseguem ver ou ouvir. Olha só, fé é ver e ouvir assuntos espirituais que outros não conseguem ouvir e nem ver. O ímpio, por exemplo, ele não nasceu de novo, portanto ele não tem vida de espírito, ele só tem vida de alma e de corpo. Ele é regido pelo sistema do mundo. O príncipe da potestade do ar é que opera nos filhos da desobediência. Veja, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não ver a glória de Deus. Ora, esse mundo ele é regido pelo diabo e por homens naturais, homens que não possuem nada do Espírito. Veja, que esses homens, portanto, não podem ver e ouvir assuntos espirituais. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque o conselho do ímpio ele é recheado de dúvida, de incredulidade, de confusão e de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nós não podemos ser norteados por ímpios sábios, por ímpios inteligentes. Nós não podemos ter ícones fora da fé. Nós devemos ter um ícone da fé, que é Jesus Cristo. Portanto, os ímpios não podem ver e ouvir assuntos espirituais. Mas vamos falar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja recebeu a palavra da salvação. A igreja recebeu a lavagem da palavra, recebeu o Espírito Santo, faz parte da comunhão com Cristo. Cristo é o nosso cabeça. A igreja tem a mente de Cristo. Porém, nem todo mundo que está na igreja possui fé. E nem todo mundo que está na igreja está no mesmo nível de fé. Cada um tem um nível de fé. Por isso, nem todas as pessoas vão conseguir ver e ouvir o que as pessoas que têm fé estão conseguindo ver e ouvir. Nós não podemos, portanto, querer que os ímpios acreditem no que nós estamos falando ou no que nós estamos crendo. E também nós não devemos querer que os irmãos em Cristo aceitem algo que foi revelado só para nós. Eles não vão ter a mesma fé. Muitas pessoas elas se sentem perseguidas ou se sentem rejeitadas, desacreditadas, porque elas contam alguma coisa para alguém e esse alguém não teve a visão, esse alguém não viu, esse alguém não recebeu a fé. Não é por maldade, não é porque a pessoa está sendo mal, é porque ela não recebeu a fé. Ora, Noé saiu contando ao mundo que o dilúvio viria, ninguém acreditou. Agora, Noé também poderia ter chegado em alguém que serve a Deus e ter falado, e esse alguém não ter acreditado, porque não foi revelado a ele não está conseguindo ver e ouvir as coisas da fé. Cada um tem um nível de fé, cada um está num crescimento de fé. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento para crescermos na fé, para que a nossa fé deixe de ser uma semente de grão de mostarda e se torne a hortaliça da mostarda. Bom, uma coisa que fé não é vista humana. Se você vê, se você consegue enxergar com seus olhos, então não é fé, é vista. E Paulo disse que nós, os nascidos de novo, nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Uma coisa que a fé não é ver naturalmente. As pessoas estão vendo alguma coisa e dizem: agora eu estou com fé porque eu vi. Não, se você viu, você não carece de fé. A fé, ela age no invisível. A fé não vê
o visível que todo mundo está vendo. A fé vê o invisível. E também a fé não ouve apenas as coisas humanas. A fé, ela consegue ouvir as coisas espirituais. Então fé é ver e ouvir coisas que ninguém está conseguindo ouvir e ver. Veja que Jesus, quando deu a mensagem às igrejas do Apocalipse, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Parece até ser engraçado, parece até ser incoerente, porque todos nós temos ouvido, mas o que Jesus estava querendo dizer é que nem todo mundo tem ouvido para ouvir o Espírito Santo. Todo mundo tem ouvido para ouvir as coisas da terra, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir as coisas do Espírito Santo. E Jesus estava falando com a igreja, então Jesus não estava falando com o mundo, Jesus estava falando com as 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele quis dizer que nem mesmo dentro da igreja todo mundo consegue ouvir a voz do Espírito Santo, nem todo mundo consegue ver as coisas que Deus está mostrando. Por isso a fé muitas vezes ela é algo muito pessoal, que nós temos que tomar cuidado para compartilhar e ser frustrados em compartilhar e querer que as outras pessoas creiam, acreditem que nós estamos falando a verdade. Eu me lembro, na minha vida, eu pagava um aluguel muito caro e um certo dia aconteceu uma tempestade na cidade, o telhado caiu da igreja, e aquele prédio tinha muitos problemas, um prédio muito antigo, não tinha alvará do bombeiro, e então a prefeitura veio, interditou, o bombeiro veio, interditou, e eu fui lutando para abrir a igreja. Eu consegui abrir e começamos a fazer as melhorias ali no prédio, mas eu estava gastando muito dinheiro, um aluguel muito caro, e como se Deus estivesse dizendo assim para mim: isso está acontecendo para você tomar atitude, para você construir a igreja. Ora, eu já estava devendo muito, pagava um aluguel muito caro, gastando com as melhorias para autorização da prefeitura e do bombeiro, e eu tive a fé de comprar um terreno. E eu comprei esse terreno do nada, pela fé. Eu não contei para quase ninguém que eu iria comprar, porque naquela situação eu fiquei pensando: será que as pessoas vão me apoiar em comprar um terreno nessas alturas do campeonato, do jeito que está acontecendo as coisas? Muita dívida, muitas dívidas fixas altas, muitas dívidas deixadas para trás, muitas dívidas ainda a ser feitas, e agora eu venho e falo: eu vou comprar um terreno. Uai, como? Então eu fui e comprei o terreno. Eu não falei para ninguém. Bom, se eu tivesse falado, talvez eu teria sido exortado com razão. As pessoas diriam assim: pastor, não é tempo, não é hora, não é momento. Nós estamos passando por um momento delicado, nós estamos passando por um momento difícil, nós temos que esperar, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que levantar esse dinheiro. E eles estariam certos, porque é a visão humana. Mas eu havia recebido uma palavra no meio do caos, como se tudo estivesse destruindo, mas eu recebi uma palavra: sai daqui, esse é o momento de você conquistar. O momento de conquistar não é quando está tudo bem, mas é quando está as coisas tudo complicadas, o caos, sem luz. Você recebe uma palavra e você sai do caos. Bom, eu comprei um terreno para a glória de Deus, e eu disse assim: em um ano nós vamos estar lá na nossa construção da nossa igreja, cheio de dívidas, agora com a dívida do terreno, com as outras dívidas, e foi um ano. Mas as pessoas dizem assim: pastor, mas na cidade tem uma igreja que faz 5 anos que está construindo, e eles não conseguiram terminar, e a nossa igreja é menor, do que a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Aí eles vinham com outros exemplos: mas a igreja de Cicrano tem 15 anos que ainda eles não conseguiram acabar, depois de 15 anos. Mas eu havia recebido uma palavra em uma vigília, de que em um ano eu ia conseguir mudar de prédio, ia vir para o prédio próprio. Em um ano depois, eu estava cultuando a Deus no prédio que pertence à igreja hoje. Foi um ano, mas eu estava vendo a igreja pronta, eu estava ouvindo a voz do Espírito, mas havia pessoas que não conseguiam ouvir,
E havia pessoas que conseguiam ouvir a mesma coisa que eu, e conseguiam ver a mesma coisa que eu, e se uniam a mim. Então nós fomos juntos, mas as pessoas que não foram juntas, elas ficaram de longe olhando, porque elas não conseguiam ouvir e ver. Veja, que agora nós estamos no nosso prédio próprio, para a glória de Deus, por causa da fé que eu vi em um ano a igreja pronta, e eu acreditei nisso, contra todas as possibilidades humanas e contra todos os exemplos que eu tinha na cidade. Deus honrou porque eu estava vendo, estava ouvindo a fé, coisas que ninguém estava vendo. E quando eu compartilhei, alguns viram junto, outros não conseguiram ver. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos instruídos a olhar para Cristo. Agora, Cristo viveu esse princípio de ver coisas que ninguém estava vendo como ninguém, e de ouvir coisas que ninguém estava ouvindo como ninguém. Ele é o nosso maior modelo disso. Na tempestade, os discípulos viam aquele barco sendo naufragado. Eles viam as ondas, eles viam a água entrando. Jesus estava dormindo. Ao contrário, Jesus, quando se levantou, ele viu o vento sossegado, ele viu o mar sossegado, ele viu o vento calmo, ele viu o mar calmo. Ele já sabia, foi antecipado a ele que aquilo cessaria com a sua ordem. Agora, um exemplo extraordinário é o de Lázaro. Todos viam Lázaro morto, apodrecido, já cheirava mal, 4 dias. E Jesus disse: ele dorme. Bom, as pessoas viam morto, e Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Jesus antecipadamente via Lázaro ressuscitando. E ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou ele quis dizer que o morto ia ressuscitar. Ele estava vendo Lázaro saindo do túmulo, ele estava vendo a pedra removida. Era extraordinário. Os outros não conseguiram ver. Há um nível de fé tão grande que conseguiu ver e ouvir coisas que ali naquele momento ninguém conseguiu acompanhar. Mas ele não se importou e ele simplesmente foi e ressuscitou Lázaro. Ele mesmo disse dele que eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele conseguiu ver antecipadamente, ele conseguiu ouvir antecipadamente a respeito da sua ressurreição. A morte não poderia detê-lo, a morte não o seguraria no Hades. Ele ressuscitou. Mas ele dizia antes, porque quando você vê antecipadamente, quando você ouve antecipadamente coisas que ninguém viu, ninguém viu, ninguém ouviu, você fala. É extraordinário. É extraordinário a vida de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Quando você vê pela fé e ouve pela fé, você está vendo e ouvindo do jeito que Deus ouve, do jeito que Deus vê. Não há nada difícil para Deus. Quando o povo de Israel estava encurralado pelos inimigos, na frente um mar de 19 quilômetros, dos lados montanhas e atrás um exército do Egito com seu faraó, e quando Moisés começou a clamar, Deus não disse: puxe agora, hein? Por essa eu não esperava. Que eu vou fazer? Não tenho o que fazer agora, nosso plano foi frustrado. Não. Deus disse: eu vou abrir esse mar, eu vou afogar todos os egípcios e eu vou glorificar meu nome. Então, Moisés, para de orar, fala para o povo marchar que eu vou abrir o mar. É o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Nós precisamos acreditar nisso. Então, quando nós estamos com o olhar da fé, quando nós estamos
Com os ouvidos da fé, nós estamos vendo e ouvindo como Deus. Agora, Deus não é surpreendido e Deus fala: poxa, Jesus, e aí? O que aconteceu? Jesus chega e fala: o Espírito Santo veio aqui e disse que o Carlos está doente. Nossa, gente, sério? Está doente? Está. E agora, Jesus? Chama o Espírito Santo, chama os anjos, vamos fazer uma reunião. Eu não sei o que fazer. O que nós vamos fazer estava fora do plano. Agora nós somos surpreendidos? Não, Deus não se surpreende. Deus é o Deus que nada é difícil para Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele sempre tem uma resposta, Ele sempre tem a solução, Ele sempre tem a salvação, Ele sempre tem a cura. Nós não temos que pensar que nós vamos surpreender a Deus com os nossos pecados e que nós vamos surpreender a Deus com as circunstâncias da nossa vida. Não, Deus nunca vai ser surpreendido. Ele sabe, Ele tem a resposta. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele vê coisas e ouve coisas extraordinárias e Ele passa para nós pela fé. E nós passamos a ver e a ouvir com os olhos e os ouvidos de Deus, porque a fé é ver e ouvir assuntos que outros não viram e não conseguiram ouvir. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Gente, nós não podemos recuar. Muitas vezes nós recuamos porque nós estamos sozinhos em alguma coisa, mas se foi Deus mesmo quem disse, nós temos certeza dentro de nós, não na nossa cabeça, não é da nossa cabeça, não é um assentimento mental, não é um pensamento, não é uma emoção, é o nosso espírito. Nós recebemos a palavra do Senhor, nós não podemos recuar. Nós não podemos recuar da fé em hipótese alguma, porque então a alma de Deus não terá prazer sobre a nossa vida, porque nós só conseguimos agradar a Deus com a fé. Agora, muitas pessoas dentro da igreja, elas não têm um nível de fé, elas não vão conseguir acreditar em coisas que outros vão conseguir crer, que cada um está no nível de fé. É por isso que Abraão não disse a Sara: eu vou levar Isaac para o Monte Moriá e eu vou sacrificá-lo lá, porque Deus está pedindo para mim isso. Não, ele não disse. Ele sabia que essa fé tinha sido dada a ele, e então ele não disse a sua esposa, porque você já pensou o que a esposa diria a ele. Mas ele sabia que ele ia voltar com um menino vivo. Ele sabia que Deus ia ressuscitar o filho, se fosse preciso, se ele chegasse a matá-lo. Ou seja, agora outras pessoas falaram a respeito da sua fé, a respeito da sua visão que Deus deu, e sofreram muito. José no Egito, o José do Egito, que depois esteve no Egito, é um caso desse, que ele contou os sonhos aos irmãos e os irmãos ficavam com inveja. Agora nós temos que entender uma coisa: se nós temos condições de falar e sustentar diante de pessoas que estão contra nós, falemos e sustentemos. Agora, se nós recebermos a direção de não falar aquilo que nos foi revelado, então nós devemos nos aquietar, crer, falar em oração, profetizar e obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus como Abraão, nós temos que obedecer a Deus como José, porque José disse e ele suportou e ele foi fiel, e aconteceu o que ele disse, o sonho dele, a visão que Deus havia dado a ele. Agora Paulo disse: eu vejo que a navegação será cheia de problemas, e as pessoas não conseguiram crer. Eles não creram. Paulo tinha visto no seu espírito que havia muitos problemas durante a navegação até Roma. As pessoas não conseguiram crer, mas Paulo continuou sabendo o que ia acontecer e orou e intercedeu para que todos fossem guardados. Nós precisamos entender que a fé é algo extraordinário, que às vezes ela é dada só para nós. Ela foi dada só para Noé, ela não foi dada para outros, porque outros não comportariam aquele tipo de revelação. Há coisas que nós devemos andar para nós. Nós temos a fé, nós não devemos colocar a nossa fé em outros se Deus não quiser que façamos isso. O que nós precisamos entender é que a fé fala de coisas extraordinárias, e essas coisas extraordinárias só são aceitas por meio da própria fé.